estamos de volta com o Alerj Debate. Conversamos hoje sobre o livro que conta a história dos 100 anos do Cefet. O Cefet já formou mais de 300 mil alunos, né? Essa informação está até na internet, no site da instituição. E hoje, além da sede no Maracanã, que é onde o deputado estudou, tem mais 7 unidades espalhadas pelo estado, né? Como é que o mercado de trabalho está absorvendo esse pessoal, está absorvendo esses técnicos? Se a gente pensar, por exemplo, que as estatísticas mostram que o desemprego é maior entre os jovens, né? Deputado, você acha que a escola técnica pode ajudar aí essa juventude? Eu não tenho dúvida nenhuma, porque pensa bem, se você tem um jovem que não tem nenhuma habilidade específica, no mercado de trabalho restrito. Esse jovem que não tem nenhuma habilidade específica está quase alijado do mercado. Se tem um outro jovem que tem a habilidade específica de um curso técnico, se o mercado puder absorvê-lo, irá. E mesmo que não possa, nada impede que naquela habilidade específica dele, ele seja um empreendedor. Imagine um aluno que formou-se em estradas, como eu. Se o mercado de trabalho não estiver contratando técnico de estrada, nada impede que ele se lance no mercado como topógrafo, que é uma das disciplinas da topografia que a gente estuda, e possa, né, como profissional autônomo, ter o seu sustento e progredir. Então, o mercado hoje, cada vez mais, ele não tem espaço para quem não tem habilidade específica. Eu acho que os Cefets, para o tempo atual, é o caminho. Eu costumo dizer que quando eu fui vice-governador, entre 95 e 98, e tínhamos na nossa equipe a professora Nilda Teves, nós pegamos e criamos um programa chamado SEI, Centro de Educação Integral. E a primeira escola que foi transformada em SEI foi a antiga Escola 15, lá em Quintino, que era um reformatório. E exatamente o que foi implantado lá? Foi implantado, né, cursos de especialização para os jovens. Esses 6 depois se multiplicaram. Teve um em Matadouro, teve outro aqui junto, um convênio com a Manchete, aqui em São Cristóvão. Teve lá em Marechal Hermes, que é a antiga escola Mauá. E esses 6 foram os embriões, né, de virar esse rol de escolas técnicas que foram criadas, só mudando o rótulo, mas o conceito foi o mesmo. Então, eu acho que isso está mais vivo do que nunca. O que falta hoje em dia, no meu entendimento, é interiorizar esse projeto mais ligado a um plano estratégico de desenvolvimento para definir que vocações vão ter em cada região, para definir também que tipo de curso. Porque não adianta você querer padronizar para as regiões o mesmo curso, porque não tem mercado para aqueles cursos, né? Então, isso tem que ser um projeto integrado. Você tem que saber ter um planejamento estratégico do seu estado, que não tem, e esse planejamento estratégico tem que estar voltado para a área de educação. Se isso acontecer, aí o resultado vai ser melhor ainda. João Carlos, nessa pesquisa com ex-alunos, você conseguiu ver, assim, em décadas diferentes, quais eram as vocações, quais eram as áreas mais procuradas? Bom, tradicionalmente, né, os cursos do técnico do Cefet são mecânica, elétrica, que é eletrotécnica, né, eletrônica, construção civil, que é edificações, né, e a parte de estradas, que são o que balizam, e mecânica, né? São esses cursos que balizam o forte do Cefet das décadas desde 40, né? Até hoje. Até hoje, né? Porque da década de 20, 30, né, era a Escola Técnica de Artes e Ofícios, Artes e Ofícios Venceslau, normal Venceslau Braz,
que formavam os artífices, né? Os mestres, contramestres, para o início da industrialização e a parte de artesanato, a parte mais... E com a Escola Técnica Nacional, né, foi focado esses cursos. Então, a grande maioria dos depoimentos ou é da construção civil, edificações, eletrônica, e mecânica e eletrotécnica. Né? E hoje a garotada está mais interessada em quê? Qual é a área assim, que atrai mais? Basicamente, né, você está no TI, modelo tecnologia da informação. Você hoje, os cursos técnicos novos, que é administração, informática, né, automação. Temos meteorologia. Meteorologia, que já é um curso turismo, até tem antigo, uma turismo. quantidade enorme. Mas o forte são esses cursos. Mas hoje, o que a garotada pede? Né? Que é a inovação. Né? Então, o Cefet hoje tem uma série de incubadoras e desenvolvendo as startups, está acompanhando toda essa tecnologia. Por quê? Hoje o Cefet, você entra como técnico, né, para o curso técnico, pode ir até o doutorado. Então, é uma instituição hoje que você não encontra uma instituição praticamente no Brasil que tem esse perfil de você entrar como técnico e sair doutor. Você encontra as universidades que você já entra na graduação. Então, você vai do técnico ao doutorado, porque tem várias linhas de pesquisas na área de mecânica. A gente tenta fazer uma integração, inclusive, e é uma entre integração, o ensino médio e a graduação também. E tem alunos que vão fazendo tudo, até o doutorado. Sim, tem alunos que, inclusive, depois do doutorado se tornam professores do Cefet, tudo. O exemplo claro é o vice-diretor. Hoje que ele foi aluno. Fez o técnico. Como é o nome dele? É o professor Maurício Mota. Deputado, o senhor vê aí algumas áreas mais promissoras que podem, no estado do Rio, ter mais sucesso de trabalho, de profissão, para o pessoal mais jovem que está aí um pouco indefinido, talvez, sem saber o que vai fazer? Olha só, eu sou defensor de você ter um plano estratégico de desenvolvimento. Mas, evidentemente, que você tem uma indústria automobilística implantada aqui no estado. Você tem Peugeot, Citroën, né? Você tem Jaguar, enfim, e com isso você tem um polo metal mecânico. Então, se você analisa esse aspecto, você tem aí um campo imenso para mecânica e você tem um campo imenso para eletrônica, né? Porque hoje os carros são todos sofisticados, não é só mecânica pura. Nesse sentido, se você pega uma outra área poderosa, que vai ainda durar aí 2 décadas, ou que são um pouco mais, que é petróleo e gás, e agora com esse ativo imenso que é o pré-sal, você tem aí a área de petróleo e gás muito forte. E petróleo e gás você tem geologia, né? Você tem mecânica, você tem eletrotécnica, você tem eletrônica. E tem uma coisa que, na minha tempo, era uma escola muito importante, um curso muito importante. Você tem química. A química é muito importante para óleo e gás. Né? Então, só aí você, em 2 áreas, óleo e gás e metal mecânico, você já praticamente... Né? Agora, ao mesmo tempo, nós somos um estado, pelo menos nas grandes metrópoles, prestadores de serviço, né? Onde a atividade do turismo é relevante. Na prestação de serviço, a informática, a inovação, etc., também é importantíssimo. Então, você vê que você já tem uma diversidade de hipóteses muito grande. Agora, quando você vai mais para o interior, aquela região lá toda de Italva, pegando um pouco Santo Antônio de Pádua, toda uma região de pedra ornamental, né, onde precisa ter uma exploração não predatória, né? Então você tem uma área ambiental e uma área que tem que mexer com explosivo, etc., etc., e também
com cortes em rochas, etc., etc., que você pega também uma área da construção civil, né? E aí tem edificações e estrada, né? Então, para cada região que você vá, tem hipóteses, né? Agora mesmo, né, o estado do Rio de Janeiro, e é o futuro, olha só, pensar para amanhã. Nós conseguimos autorização, a primeira autorização do Brasil, para montar em Teresópolis um viveiro de lúpulo, que é a substância principal da cerveja. Então, se a gente fizer o plantio do lúpulo, isso vai dar para a gente um mercado imenso. E o polo cervejeiro vai diminuir seus custos, porque não vai precisar mais importar. Então, só aí vai ter um outro campo formidável, que não quer dizer que vai ficar só na região serrana, porque já são polos, Teresópolis, Friburgo e Petrópolis já são polos cervejeiros. Então, essas outras hipóteses que estão surgindo têm que ser analisadas. E não tem nada melhor que as escolas técnicas para isso. E agora, só para a gente encerrar o programa aqui, olhando para frente, né? A gente acabou de passar por eleições no âmbito estadual e também federal, né? A gente está com os investimentos em educação congelados por 20 anos. Como é que o Cefet olha para frente e vê o que no futuro? Tereza, fala um pouquinho. Nós temos alguns projetos que estão sendo desenvolvidos e a gente realmente espera, né, que esses projetos sigam adiante. Na área de pós-graduação, a gente tem muita coisa acontecendo, inclusive em relação a novas atividades econômicas que estão surgindo. E eu acho que vai ser um período bastante difícil, mas uma das coisas que a gente gostaria que se preservasse no Cefet, primeiro, essa integração que existe. Lá você não forma só técnicos, você forma cidadãos. Você tem toda uma cultura, né? Você tem uma parte cultural que é bastante desenvolvida. Então, isso eu acho que é um diferencial da escola. Você simplesmente não vai treinar o aluno para trabalhar com determinadas máquinas ou equipamentos, não é isso. Ele tem uma vivência muito integral dentro do colégio. Então, isso é que eu acho que seria interessante. E essa integração que a gente faz em muitos projetos dentro da escola, em que você consegue integrar desde a pós-graduação até o ensino médio. Vários níveis diferentes, né, de alunos que trabalham num mesmo projeto. Isso eu acho que é uma coisa bastante única dentro do Cefet. Você quer complementar, João Carlos? Bom, eu queria acrescentar, pela Associação dos Ex-Alunos, nós temos uma ótima parceria com a direção da escola. E agora, nesse momento, nós fizemos uma proposta para a direção-geral para criar o dia do egresso. Por quê? Inspirado um pouco no modelo americano, que os egressos, os ex-alunos, eles voltam à universidade trazendo suas experiências, recursos financeiros. Então, nós estamos querendo inaugurar uma proposta, uma ousadia mesmo nossa, da Associação dos Ex-Alunos, mostrando que é possível trazer esse ex-aluno para que ele participe no empoderamento da instituição. Então, foi aprovado pelo diretor-geral, vai para o conselho diretor, mas é só para homologar, né, só para ratificar o dia 11 de agosto, que foi o dia da fundação da escola, que é a Venceslau Braz, em 1917, 11 de agosto de 1917. E aí a ideia é que os ex-alunos sejam convidados? Convidados, e ao mesmo tempo nós estamos fazendo um trabalho paralelo, porque nós fizemos um plano de ação, que é justamente fortalecer a vinda do ex-aluno, né? Compartilhando, criando um network com ele, com empoderamento, porque tem ex-alunos que são professores que estão em outros locais, ou são empresários, né? E trazendo esses para contribuir para novas possibilidades, tanto do aluno da graduação, do técnico, para emprego e melhoria dos laboratórios,
criar uma sinergia positiva, né? E como os recursos federais são sempre escassos, né? O exemplo da discussão até do Museu Nacional que pegou fogo porque disse que não tinha dinheiro para manutenção e fica numa prova, precisa de licitação, não sei o quê. Se você tem uma ação rápida com dinheiro privado aportando para resolver aquele problema localizado dentro da instituição, a instituição toma outro rumo. É isso. João Carlos e Tereza, obrigada pela participação, parabéns pelo trabalho Obrigado. no Cefet. Obrigada, deputado Luiz Paulo, também. Obrigada a você que nos acompanhou. Para rever este ou outro programa da TV Alerj, acesse o nosso site www.alerj.rj.gov.br. Nós também estamos no YouTube, entre na nossa página e acesse o conteúdo. Até a próxima. TV Alerj, canal do Povo Fluminense.